Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Desenvolvendo Jogos. Eu sou o Gabriel e nesse vídeo aqui estamos trazendo a segunda aula do nosso curso, onde estamos aprendendo a criar um jogo estilo Arkanoid aqui na Unity. E como você se lembra na aula passada, nós criamos o nosso projeto e também baixamos e importamos os arquivos que estaremos utilizando nele. Olha só, como vocês podem ver, já temos aqui todos os gráficos e efeitos sonoros que estaremos utilizando no nosso jogo. Então, o que estaremos fazendo nessa aula aqui é criando e programando o nosso jogador. Que no caso, o nosso jogador não vai ser nenhum personagem nem nada do tipo. Ele vai ser esse pedal aqui, né, essa barrinha, que a gente vai movimentar tanto para a esquerda quanto para a direita. E com isso poderemos rebater a bolinha que está vindo em nossa direção. Então, bora lá fazer isso, galera. A primeira coisa que nós temos de fazer é, de fato, criar o nosso jogador, né? Senão não vai dar para fazer nada. Então, vamos vir aqui na aba Project, acessar a nossa pasta Gráficos. E aqui, como podemos ver, temos duas imagens para os nossos jogadores. Ó, temos um pedal azul e também um pedal vermelho. No final das contas, isso não vai fazer diferença nenhuma, né? A cor do pedal. Mas eu coloquei esses dois aqui, caso você prefira alguma dessas duas cores. No caso, eu vou estar escolhendo o pedal azul, porque eu curto bastante a cor azul. E agora, para adicioná-lo aqui na nossa cena, aqui na nossa fase, o que a gente tem que fazer é selecionar a sua imagem, o seu sprite, e arrastar até a aba Hierarquia, que fica aqui no canto esquerdo da tela. E beleza, fazendo isso, como podemos ver, já temos aqui o nosso pedal azul criado como um Game Object, que para quem não está ligado, um Game Object é um objeto. Aqui na Unity, olha, a nossa câmera, que se chama Main Camera, é um Game Object. O nosso pedal azul, que é o nosso jogador, é um outro Game Object. Quando adicionarmos os nossos blocos, eles serão Game Object, nossa bolinha será Game Object, e por aí vai. Tudo que a gente adiciona dentro do nosso jogo é um Game Object. Beleza, tendo isso em mente, bora agora dar uma customizada aqui no nosso pedal, pois como podemos ver ele está bem pequenininho. Ó, se a gente alterar aqui na aba Game, já vê que ele está simplesmente minúsculo. E por algum motivo mudou o Free Aspect aqui, vamos voltar para Full HD. A gente tinha configurado isso no final da aula anterior. Ó, ele está bem pequenininho, galera. Então o que a gente pode fazer é dar uma aumentada no seu tamanho. Pelos testes que eu fiz aqui, o tamanho de 2 nele fica legal. Então o que a gente pode fazer é selecionar o nosso pedal azul. E aqui na aba Inspector, no seu componente Transform, que é o componente que controla a posição, rotação e escala do nosso objeto. Nós veremos aqui na última opçãozinha chamada Scale, que controla o seu tamanho. E aqui no eixo X daremos o valor de 2. E no eixo Y também daremos o valor de 2. Com isso, a nossa imagem vai ficar um pouquinho maior. Como vocês podem ver, já está de um tamanho bem mais legal. No caso, o seu eixo Z a gente pode deixar em 1 mesmo, não faz muita diferença, pois a gente só mexe com o eixo Z de algum Game Object quando a gente está trabalhando em algum jogo 3D. Aqui no caso a gente está trabalhando em jogo 2D, então pode ficar de boa o eixo Z. E agora que a gente já tem o nosso pedal com um tamanho melhor, o que podemos fazer é adicionar um componente de colisão nele. Pois o que acontece é que no momento nós temos sim, né, a imagem para o nosso jogador, mas ela é apenas isso, é apenas uma imagem. Ou seja, quando a gente mandar a bolinha de volta aqui no nosso pedal, ela vai simplesmente vir e vai passar por ele. Então, antes de mais nada, temos que adicionar colisão nele para que a bolinha consiga colidir com ele. E por mais complicado que possa parecer adicionar colisão em Game Object, pode ficar tranquilo, vocês verão que é bem simples. Ó. Tudo que a gente tem que fazer é com o nosso pedal azul selecionado, temos de vir aqui na aba Inspector e clicar nesse botãozinho chamado Add Component. E com isso nós poderíamos adicionar um novo componente. E aqui, para encontrar um componente de colisão, nós veremos em sua barrinha de pesquisa e digitaremos Collider com 2 L's. E aqui, como podemos ver, temos diversos componentes de colisão. A gente tem um Box Collider, que é uma caixa de colisão 3D. Nós temos um Box Collider 2D. Temos Capsule Collider 2D, Circle Collider, Composite Collider, Edge Collider e mais diversos colliders, galera. E eu sei que pode parecer um pouco assustador de início, mas basicamente tudo que a gente tem que fazer é encontrar um componente de colisão que tem uma forma parecida com o nosso Game Object. No caso, o nosso Game Object tem uma forma mais ou menos de cápsula, né? Ele parece um tic-tac deitado. Então, aqui em Add Component, a gente pode escolher a opçãozinha chamada Capsule Collider 2D. Então vamos clicar aqui. Lembrando que tem que ser a opção 2D, pois estamos desenvolvendo um jogo 2D. Então a gente clica nessa opçãozinha
E com isso a Unity adicionará um componente de colisão no nosso game object. Como podemos ver, a Unity representa a colisão através dessa linha verde. Então agora o nosso paddle tem um círculo de colisão. O que não é muito legal, né? Pois, como vocês podem ver, a nossa forma aqui é um tic-tac deitado, mas o círculo de colisão é literalmente um círculo e ele não está acompanhando nada a forma do nosso paddle. Então, o que temos de fazer agora é pedir para que a Unity transforme essa cápsula de colisão em de fato uma cápsula, porque ela está em círculo. E para fazer isso é bem tranquilo. Ó, aqui na aba Inspector, no componente Capsule Collider 2D, onde está escrito Direction, nós podemos ver que está com a direção vertical, ou seja, está para cima. Então o que a gente tem que fazer é clicar em vertical e trocar para horizontal. E com isso a Unity vai deixar o nosso Collider deitado. E como podemos ver aqui, agora a linha verde deixou de ser aquele círculo enorme e se tornou essa linha verde que segue exatamente o contorno aqui do desenho do nosso paddle. Belezinha, show de bola! Agora temos de fato um componente de colisão que pode funcionar com o nosso game object. No momento não vai acontecer nada, né? Ele vai continuar funcionando exatamente como estava funcionando antes, mas mais para frente do curso, quando adicionarmos uma bolinha, esse componente de colisão aqui vai fazer uma baita de uma diferença. Porque agora o nosso paddle já tem como interagir com as coisas do mundo, né? Ele não vai mais ficar passando por entre elas. Então, agora que já temos o nosso paddle criado e configurado, acho que a gente pode dar uma posicionada nele, né? Pois seria meio estranho ficar rebatendo a bolinha nos blocos diretamente no meio da tela. Então vamos selecionar a Move To, que é essa segunda opçãozinha aqui em cima. E agora vamos clicar nessa setinha verde e movimentar o Game Object para baixo. No caso, como vocês podem ver, sempre que a gente movimenta o nosso mouse, a gente move ele para cima ou para baixo. Mas se você quiser um pouco mais de precisão no seu movimento, você pode, por exemplo, clicar nessa setinha verde e no teclado, com a tecla Ctrl pressionada, aí sim você vai movimentar o seu mouse. E com isso, a gente pode ver que agora a gente movimenta o nosso paddle com muito mais precisão. Desse jeito, agora a gente vai movimentando ele bem aos pouquinhos mesmo. Então, se você só está com a setinha pressionada, se liga, você movimenta livremente, mas se você pressiona o Ctrl no teclado, você vai movimentando aos poucos. Então vamos fazer isso aqui, porque eu quero deixar o meu paddle na posição exata de -4 na tela. Acho que aqui já está legal. Ó, a gente pode conferir aqui na aba Inspector, no seu componente Transform, aqui em Position, seu eixo Y está de -4, que é exatamente o que a gente queria. E agora a gente consegue ver aqui na aba Game que ele está numa posição bem legal. Já já a gente vai estar programando para mover a barrinha para a esquerda e para a direita. Então, show de bola! Agora que já temos tudo isso aqui configurado, bora de fato programar a movimentação dele. Pois no momento, se viermos aqui em cima e clicarmos no Play, veremos que por mais que apertemos as setinhas, né, da esquerda e da direita, absolutamente nada acontece. Então, para programar a movimentação do nosso paddle, veremos aqui na aba Project e acessaremos a nossa pasta Assets. E dentro dela, galera, nós estaremos criando um script para controlar o nosso jogador. No caso, a gente poderia já estar fazendo isso agora mesmo, mas vamos deixar as coisas um pouco mais organizadas. Então, antes de criar o nosso script, vamos criar uma pasta e dentro dela estaremos colocando todos os scripts do nosso projeto. E com isso, o nosso jogo vai ficar bem organizado. Então, dentro da aba Project, clicaremos com o botão direito, iremos em Create e depois em Folder, para criar uma nova pasta. Em seu nome colocaremos Scripts e apertaremos Enter para confirmar. E beleza, agora com essa pastinha criada, podemos abri-la e agora sim podemos criar o nosso script. Então, dentro da pasta Scripts, clicaremos com o botão direito, iremos novamente em Create, mas agora iremos selecionar a opçãozinha chamada C# Script. E agora, galera, já podemos escolher o seu nome. No caso, eu vou estar colocando controle do jogador. E por fim, apertaremos Enter para confirmar. Enquanto a Unity cria o nosso script, galera, vale lembrar umas coisinhas, uns detalhes importantes. Primeiro detalhe é que, quando a gente está nomeando um script, nós não podemos de maneira alguma colocar espaços no seu nome. Tanto é que vocês podem ver aqui, ó, que por mais que eu tenha colocado mais de uma palavra, eu separei as palavras por letras maiúsculas, olha. Controle tem um C maiúsculo
E ao invés de colocar um espaço entre controle e do, eu coloquei um D maiúsculo. Desse jeito a gente consegue ler direitinho, controle do. E também aqui, ó, ao invés de colocar um espaço entre do e jogador, eu coloquei um J maiúsculo. Desse jeito a gente consegue diferenciar as palavras sem utilizar espaços, o que é extremamente importante, pois a gente não pode colocar espaço no nome de um script, senão a Unity começa a bugar, dá um monte de erro, e aí dá uma baita de uma dor de cabeça. Então o primeiro detalhe é que a gente não pode colocar espaços, e o segundo detalhe é que nós não podemos renomear o script. Ou seja, vamos supor que você estava aqui digitando o nome do seu script, mas acidentalmente errou alguma coisa. Você pode sim, vir aqui, selecionar o script e apertar F2. Com isso você consegue alterar o nome do seu script, porém não é recomendado fazer isso, pois quando você cria um script, a Unity já cria ele do jeito que tem que ser criado, e aí se você muda o nome isso causa uns bugs também. E aí quando você vai aplicar o seu script em algum game object, a Unity começa a bugar. Então, se você cometeu algum erro na digitação do nome do script, simplesmente deleta ele e cria um novo. Não adianta renomear. E eu sei, galera, que de início essas regrinhas podem parecer um pouco chatas, mas para ficar tranquilos que com tempo, estudo e prática, a gente vai pegando elas de core e quando menos espera, já está fazendo tudo no automático. Então beleza, tendo isso em mente, agora que já criamos o nosso script, vamos clicar 2 vezes em cima dele para abri-lo. E no caso, galera, como essa aqui é a primeira vez que a gente está abrindo o script do nosso novo projeto, é possível que o seu Visual Studio Code apresente essa mensagem aqui, perguntando se você confia na autoria desse arquivo. No caso, como foi você que acabou de criar esse arquivo, você confia nele, né? Então a gente marca essa caixinha aqui, dizendo que confiamos em todos os arquivos desse projeto. E depois esse botãozinho azul escrito Yes, I trust the authors. E beleza, com isso a gente já pode começar a programar o nosso joguinho aqui. Vamos só recolher essa abinha aqui do lado. Beleza, agora a gente tem mais espaço. Então vamos lá. Com o nosso script controle de jogador aberto, já podemos programar a movimentação do nosso jogador. E no caso, galera, a primeira coisa que precisamos fazer para programar a movimentação do nosso paddle é dizer para a Unity em qual velocidade que ela fará isso. Já que não adianta simplesmente movimentar o nosso paddle. A gente tem que fazer isso utilizando alguma velocidade nele. E no caso, nós podemos dizer para a Unity qual que é essa velocidade através de uma variável. E caso você esteja se perguntando o que é uma variável, pode ficar tranquilo que é bem simples. Uma variável nada mais é que um espaço na memória do computador onde podemos armazenar alguma informação. Ou seja, através de uma variável nós podemos dizer para a Unity qual que é a velocidade do nosso jogador, qual que seria o seu nome, quanto de moedas que coletamos em alguma partida, ou até mesmo quanta vida nós temos. Ou seja, através de variáveis nós conseguimos armazenar alguma informação na memória do computador e depois acessá-la novamente se for necessário. E lembrando, caso você nunca tenha programado na Unity, ainda tem algumas dúvidas em relação às variáveis e programação, pode ficar tranquilo que aqui no canal mesmo nós temos uma série de vídeos chamada Começando na Unity, onde nós vamos desde a instalação dos programas até a criação de um projeto, a gente entende a interface da Unity, a gente também entende o que é um script, cria ele, cria variáveis e tudo mais. Então, se tiver alguma dúvida nessas áreas, dá uma conferida lá nos vídeos, tem cardzinho aqui caso você queira conferir. Então, sabendo disso, já podemos começar a programar o nosso jogo. Então, para criarmos a nossa variável de velocidade, viremos acima do método start, mas ainda abaixo do nome do script, e nessa linha digitaremos public, para que possamos visualizar a variável na aba Inspector da Unity. Em seu tipo, como a velocidade pode ser um número quebrado, né? A gente pode colocar uma velocidade de 5 ou de 5,5. Em seu tipo colocaremos float, pois variáveis do tipo float nos permitem armazenar números quebrados. Em seu nome, para deixar tudo muito bem explicado, colocaremos velocidade do jogador. E no final da linha colocaremos um ponto e vírgula para dizer para a Unity que já terminamos com essa linha. E beleza, agora que já temos um jeito de dizer para a Unity qual é a velocidade do nosso jogador, já podemos começar a programar a sua movimentação. E no caso nós precisamos fazer isso em algum lugar do nosso script aqui. Como podemos ver, temos tanto o método start quanto o método update. Então, precisamos programar a sua movimentação em um desses dois métodos. Aqui no método start, nós poderíamos sim programar a sua movimentação, mas não seria uma coisa muito boa, pois o método start é chamado somente quando o jogo inicia.
Ou seja, o jogo ia iniciar, aí a gente ia poder movimentar o nosso jogador, mas logo no segundo seguinte a Unity não ia mais rodar o method start, e com isso a gente nunca mais ia conseguir movimentar o jogador. Então o method start não é um bom lugar para programar movimentação. Ou seja, nós temos de programá-la aqui no método update, que como vocês se lembram é chamado uma vez por frame. Ou seja, se o seu jogo está rodando a 30 quadros por segundo, o método update é chamado 30 vezes por segundo. Já se o seu jogo está rodando a 60 quadros por segundo, o método update é chamado 60 vezes por segundo. Ou seja, o método update roda toda hora, o que é maravilhoso se a gente quer criar um código de movimentação. Então, a gente vai estar programando a movimentação aqui no método update, mas se fizermos isso diretamente no método update, né, a gente pode chegar a digitar um montão de coisa, mas aí o nosso método update pode acabar ficando um pouquinho bagunçado, cheio de coisa. Então o que a gente vai estar fazendo é criando um método específico para movimentar o nosso jogador, e logo em seguida chamando ele dentro do método update. Eu sei que só falando pode parecer muita coisa, então vamos na tranquilidade aqui do passo a passo. Sabendo disso, o que a gente pode fazer agora é descer um pouco o nosso script e, logo abaixo do método update, mas ainda antes da última chave que fecha o script, nessa linha digitaremos private void, já que não há uma real necessidade desse método ser público. Em seu nome colocaremos movimentar jogador. Abre e fecha parênteses, e na linha de baixo, abre e fecha chaves. E beleza. Agora, sempre que chamarmos o método movimentar jogador, a Unity rodará o código que estiver dentro dessas duas chaves. Sabendo disso, bora lá programar a movimentação dele. No caso, o que nós queremos que aconteça é isso aqui, ó. Nós queremos que, ao apertarmos a setinha da esquerda no nosso teclado, o nosso pedal, vamos pegar ele aqui, ó. Nós queremos que ao apertarmos a setinha esquerda, ele se movimente para a esquerda, e ao apertarmos a setinha direita, ele se movimente para a direita. Então, bora lá fazer isso bem tranquilo. A primeira coisa que precisamos fazer é de algum jeito identificar se a setinha da esquerda foi pressionada. E no caso, nós podemos fazer isso através de uma condição if, que para quem não está ligado, uma condição if nos permite verificar se alguma coisa aconteceu. E se essa coisa aconteceu, nós podemos pedir para que a Unity faça alguma outra coisa. Então, bora lá fazer isso. Dentro das chaves do método movimentar jogador, para criar uma condição if, digitaremos if, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E aqui, dentro dos parênteses, a gente coloca o que a gente quer verificar. E dentro das chaves, a gente coloca o que deve acontecer se o que está dentro dos parênteses de fato acontecer. Então, dentro dos parênteses, vamos verificar se a setinha da esquerda foi pressionada. E para fazer isso, dentro deles digitaremos input, com I maiúsculo, ponto, get key, abre e fecha parênteses. E o comandinho get key identifica se a tecla que está dentro dos seus parênteses foi pressionada. No caso, como queremos identificar a tecla da setinha da esquerda, dentro desses parênteses digitaremos key code, ponto, left arrow. E beleza. Com essa única linha aqui, agora a gente já consegue identificar se a setinha da esquerda foi pressionada, pois quando a gente digita key code, a gente está pedindo para a Unity identificar alguma tecla. E como a gente queria a tecla da esquerda, a setinha, digitamos left arrow, que left em inglês é esquerda, e arrow seria flecha, seta. Então com essa linha aqui a gente está pedindo para a Unity verificar se a setinha da esquerda foi pressionada. E agora, sempre que ela for pressionada, a Unity rodará o código que estiver dentro dessas duas chaves. Então, dentro delas, vamos pedir para que a Unity movimente o nosso pedal para a esquerda. E para fazer isso é bem simples, olha. Dentro das duas chaves digitaremos transform com T minúsculo para acessarmos o seu componente transform. Depois colocaremos um ponto e o comandinho translate, abre e fecha parênteses. E galera, o comando translate realiza uma translação no nosso objeto. Ou seja, a direção que colocarmos dentro de seus parênteses é a direção que a Unity irá movimentar o nosso GameObject. Então, como queremos movimentá-lo para a esquerda, dentro de seus parênteses digitaremos vector2
time.left. E pronto, com isso aqui o nosso GameObject já pode ir para a esquerda. E no caso, um vector2, para quem está se perguntando, ele nos permite acessar os eixos x e y de um objeto. Rapidamente voltando aqui na Unity, olha, se selecionarmos o nosso Paddle, veremos aqui na aba Inspector que tanto a sua posição quanto rotação e escala, nós temos 3 eixos, o eixo x, y e z. No caso, um vector2 acessa o eixo x e y, e um vector3, que a gente usa em jogos 3D, acessa o eixo x, y e z. Então, quando a gente digita vector2.left, nós estamos pedindo para que a Unity acesse os eixos x e y e os movimentem para a esquerda, já que left em inglês é a esquerda. Então, o que a Unity vai estar fazendo é simplesmente isso aqui. Vai estar acessando o nosso Paddle e movimentando ele para a esquerda. Show de bola! Então, agora que já dissemos para fazer isso, temos de dizer em qual velocidade que ela fará isso, né? Senão o nosso Paddle vai ficar extremamente lento. E foi justamente por isso que nós criamos a nossa variávelzinha chamada velocidade do jogador. Desse jeito a gente consegue definir uma velocidade para ela. Então, logo depois de vector2.left, mas ainda dentro dos parênteses de translate, colocaremos um asterisco para multiplicar e o nome da variável velocidade do jogador. E beleza, com essa única linha de código aqui, agora a gente já consegue movimentar o nosso Paddle utilizando a sua velocidade. E por si só isso já está pronto, já funcionaria. Porém, pode acontecer alguns errinhos, pois o que acontece é que, como você se lembra, a gente vai estar chamando o método movimentar jogador dentro do método update, que é chamado uma vez por frame. E como vocês estão ligados, né, como a gente acabou de ver, se o jogo está rodando a 30 quadros por segundo, o método update é chamado 30 vezes por segundo. Mas se o jogo está rodando a 60 quadros por segundo, o método update é chamado 60 vezes por segundo. E isso pode acabar criando um probleminha, galera. Pois, se o seu jogo está rodando em um computador mais fraco, o seu Paddle pode se movimentar numa determinada velocidade. Porém, se o seu jogo estiver rodando no computador super ultra mega forte, o seu jogo vai estar rodando com infinitos quadros por segundo. Ou seja, ao invés do seu Paddle se movimentar devagarinho, ele vai se movimentar extremamente rápido. Então o que a gente tem que fazer é de algum jeito garantir que o nosso Paddle se movimente na mesma velocidade em todos os computadores, independente do frame rate do jogo. E por mais complicado que possa parecer fazer isso, é extremamente simples, galera. Tudo que a gente tem que fazer é logo depois da variável velocidade do jogador, mas ainda dentro dos parênteses de translate, colocaremos mais um asterisco para multiplicar, e logo em seguida o comandinho time.delta_time, com T maiúsculo. E no final da linha, ponto e vírgula. E pronto, isso aqui é tudo que temos de fazer, galera, pois o comandinho time.delta_time faz com que a Unity pegue o valor da nossa velocidade e deixe ele independente de frame rate. Ou seja, agora não importa se o nosso jogo estiver rodando a 30 quadros por segundo ou a 1 milhão, a Unity vai sempre rodá-lo na mesma velocidade. Então o comandinho time.delta_time é um comandinho bem mágico. E agora, sempre que apertarmos a tecla da setinha da esquerda, o nosso Paddle vai andar para a esquerda. Beleza, show de bola. Então agora que fizemos isso, já podemos programar para movimentá-lo para a direita, né? Senão o nosso jogo vai ficar meio chato se movimentando só para um lado. E a gente vai estar fazendo isso exatamente do mesmo jeito que a gente fez aqui. Então se você já tem uma ideia de como fazer isso, aqui vai um pequeno desafio. Pause ela agora e faça já. Caso não saiba, está tudo bem, pois faremos isso juntos agora mesmo. Então, ainda dentro do método movimentar jogador, logo abaixo dessa condição if, criaremos uma nova condição if digitando if, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E dentro desses parênteses, vamos pedir para que a gente identifique se pressionamos a setinha da direita. Então, dentro dos parênteses, digitaremos novamente input com I maiúsculo, ponto, get key, abre e fecha parênteses. E dentro desses parênteses colocaremos key code, ponto, right arrow, que em inglês right é direita. Então right arrow seria a setinha da direita. Então beleza, agora sempre que a setinha da direita for pressionada, a Unity rodará o código que estiver dentro dessas duas chaves. Então aqui dentro vamos pedir para que a Unity movimente o nosso Paddle para a direita.
E nós faremos isso absolutamente do mesmo jeito que fizemos aqui em cima, só que vamos estar fazendo uma pequena alteração. Então bora lá. Dentro dessas duas chaves digitaremos transform com T minúsculo para acessarmos o seu componente transform. Depois ponto translate. Abre e fecha parênteses. E dentro de seus parênteses, para movimentá-lo para a direita, digitaremos vector2 para acessarmos o seu eixo x e y. Ponto right. R-I-G-H-T. Que, como vocês se lembram, right em inglês é direita. E beleza, isso aqui é literalmente a única alteração que a gente tem que fazer, né? Antes a gente digitou vector2.left, agora vector2.right. Então vamos pedir para que a Unity movimente ele para a direita, utilizando a nossa velocidade. Então, logo em seguida, colocaremos um asterisco, o nome da variável velocidade do jogador. E agora, para movimentá-lo na mesma velocidade em todos os computadores, colocaremos mais um asterisco e o comandinho time.deltaTime, com T maiúsculo. E no final da linha, ponto e vírgula. E beleza, galera, isso aqui é praticamente tudo que a gente tem que fazer para movimentar o nosso jogador. Eu digo praticamente, pois ainda está faltando uma coisinha que a gente já adiciona. Mas antes, bora testar o nosso sisteminha. Então, temos de chamar o método movimentar o jogador aqui no método update, senão nada disso vai funcionar. Então vamos ver aqui dentro das chaves do método update e digitar o nome do método, movimentar o jogador. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E beleza, agora que já temos tudo isso aqui prontinho, podemos salvar o script apertando Ctrl S, voltar para Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. Agora essa parte pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo de quantas alterações você fez no script. Beleza, aqui já foi. Então, agora que já temos tudo prontinho, galera, podemos vir aqui em cima e clicar no Play para testar o nosso jogo. E agora, se fizermos tudo certinho, veremos que ao apertarmos a setinha da esquerda e da direita, se liga, absolutamente nada acontece. E no caso, está acontecendo por um motivo muito simples, galera. Quis mostrar esse errinho aqui, que por mais que tenhamos de fato programado todo o nosso script apenas existe no nosso jogo. A Unity ainda não sabe que a gente quer movimentar o nosso paddle. Então o que a gente tem que fazer é trazer o nosso script para o nosso paddle. E com isso nós poderíamos movimentá-lo. E por mais complicado que isso possa parecer, é bem tranquilo, galera. Tudo que a gente tem que fazer é selecionar o nosso paddle aqui na aba hierarquia. Agora, aqui na aba project, a gente seleciona o script controle do jogador e arrasta até a aba inspector. E beleza, belezinha. Agora o nosso script já está aqui, ó, presente no nosso jogador. E também podemos ver que já temos como dar valor à nossa variável velocidade do jogador. Então vamos colocar aqui um valor que eu dei umas testadas aqui. E um valor legal que eu encontrei para a nossa velocidade é de 7. Então vamos trocar de 0 para 7. Mas lembrando que eu recomendo que vocês brinquem um pouco com esse valor, né? Vendo qual que se encaixa melhor no jogo de vocês. Mas vamos lá. Colocar a velocidade de 7. E agora sim, podemos vir aqui em cima e clicar no Play. E se fizermos tudo certinho, agora sim, vamos apertar a setinha da esquerda, nosso pedal vai para a esquerda. E apertar a setinha da direita, ele vai para a direita. Show de bola, galera! Agora o nosso jogo realmente é um jogo, né? Antes ele era só uma imagem parada. Então, beleza. Com isso aqui, a nossa movimentação já está 99% pronta. Eu digo 99% pronta porque temos um pequeno errinho, olha só. A gente consegue movimentar o nosso paddle numa boa, mas se liga, a gente consegue mandar ele para fora da nossa tela. Isso aqui não é muito legal. Então, bora lá corrigir isso. No caso, galera, impedir que um Game Object saia da tela é extremamente simples, ó. Tudo que a gente tem que fazer é pedir para a Unity limitar sua movimentação em algum valor no seu eixo X, né, que é o eixo horizontal que a gente movimenta ele. Como vocês podem ver, aqui na aba Inspector, olha só, vamos só dar um zoomzinho aqui, ó. Aqui na aba Inspector, no momento, a posição X do nosso Game Object, do nosso jogador, é de 0, pois ele está bem no centro da tela, ou seja, ele está zerado. Mas se a gente pegar ele e movimentar até o fim da tela, ó, mais ou menos até aqui, a gente vai ver que a sua posição limite para não sair da tela é de menos 7,81. Na verdade, eu acho que seria menos 7,8, né, para deixar mais redondo. Então, a posição, né, limite do nosso paddle para não sair da tela
é de menos 7,8. Essa aqui é a posição da esquerda. Agora a gente pode pegar e trazer o nosso paddle bem aqui para o lado direito também. E a gente vai ver que a sua posição limite do lado direito também é de 7,8. Vamos só arredondar aqui. Também é de 7,8. E beleza. A gente conferiu isso aqui, mas por que a gente conferiu isso aqui? Por um motivo muito simples. Agora tudo que temos de fazer é pedir para que a Unity limite a movimentação do nosso paddle em menos 7,8 e em mais 7,8. Desse jeito, não importa o quanto apertemos, o nosso paddle nunca vai sair da tela. Então, bora lá fazer isso, galera, que eu sei que de início pode parecer bastante coisa, então vamos no passo a passo aqui, ó. Vamos rapidamente voltar no nosso código. E agora nós precisamos de algum jeito, antes de mais nada, dizer para a Unity qual que é o mínimo e máximo que o nosso paddle pode se movimentar. E é claro que nós podemos fazer isso através de variáveis. Então, vamos subir novamente o nosso script e logo abaixo na variável velocidade do jogador, mas ainda acima do método start, nessa linha aqui digitaremos public para que possamos visualizá-la na Aba Inspector da Unity. Em seu tipo, como acabamos de ver, o valor mínimo e máximo é 7,8, e como 7,8 é um número quebrado, em seu tipo colocaremos float, pois variáveis do tipo float nos permitem armazenar números quebrados. Em seu nome, para deixar tudo muito bem explicado, colocaremos x para representar o eixo x, e logo em seguida a palavra mínimo. E no final, ponto e vírgula. E beleza, com essa variável aqui já podemos dizer para a Unity qual que é o valor mínimo do seu eixo x. Como vocês podem ver, em variáveis também não podemos colocar espaço e nem acentos. Tanto é que não está escrito mínimo, está escrito mínimo. Então a gente colocou x minúsculo, e para separar a palavra mínimo a gente colocou um m minúsculo, tipo o nome do nosso script. Beleza, tendo isso em mente, agora que já temos a variável do x mínimo, vamos criar a variável do x máximo. Então na linha de baixo digitaremos novamente public float, em seu nome x máximo, ou no caso, máximo. E no final da linha, ponto e vírgula. E beleza, agora que já temos um jeito de dizer para a Unity quais são os limites do nosso paddle, vamos de fato programar esses limites, já que no momento a Unity continua movimentando ele livremente. Então vamos descer o nosso script até o método movimentar jogador, que é onde a gente programa a sua movimentação, e dentro dele, antes de mais nada, antes de identificar setas e movimentar o nosso paddle, na primeira linha aqui, para limitar a movimentação do nosso paddle, digitaremos transform.position para acessarmos a posição no seu componente transform. Depois colocaremos um símbolo de igual para passar um novo valor a essa posição. E como vocês se lembram, nós controlamos a posição de um GameObject através do seu eixo x e y, ou seja, através de um vector2. Então, se queremos passar uma nova posição para o nosso GameObject, precisamos criar um novo vector2. E para fazer isso, depois do símbolo de igual, digitaremos new vector2, abre e fecha parênteses. E é justamente dentro desses dois parênteses que daremos a nova posição do nosso GameObject. No caso, nós queremos deixar a sua posição y do jeito que está, que é a sua posição vertical, mas nós queremos limitar a posição horizontal, que é a posição do eixo x. Então, no vector2, primeiro a gente declara o eixo x e depois o y. Então, dentro dos parênteses, como queremos limitar o eixo x, digitaremos math f mathf ponto clamp, abre e fecha parênteses. E essa linha aqui pode estar meio confusa, então vamos explicar rapidamente que mathf seria uma função matemática, ou seja, math é de matemática e f é de function, ou seja, de função. Então, quando a gente digita mathf na Unity, a gente está pedindo para que a Unity opere uma função matemática. E no caso, a gente pediu para ela realizar a função chamada clamp, que clamp em inglês seria uma espécie de limitar, prender. Então, o que a gente está pedindo para a Unity é realizar uma função matemática aqui, onde ela vai, entre aspas, prender o nosso GameObject.
No caso, a gente diz onde que queremos prendê-lo, né? Onde que queremos limitá-lo, dentro de seus parênteses. Então, dentro dos parênteses de mathf.clamp, diremos para a unit que queremos limitar o seu eixo x entre o x mínimo e o x máximo. Sabendo disso, dentro dos parênteses digitaremos transform.position para acessarmos a sua posição. E como queremos acessar o seu eixo x, colocaremos ponto x. Desse jeito a gente indica que quer limitar o seu eixo x. E agora, para passar os valores mínimos e máximos dessa limitação, colocaremos uma vírgula. E agora, para o valor mínimo, colocaremos o nome da variável x mínimo. E para o valor máximo, colocaremos novamente uma vírgula e o nome da variável x máximo. E beleza, com essas únicas palavrinhas aqui, agora a gente já tem como limitar a movimentação do nosso GameObject no eixo x. Então vamos agora dizer qual que é a posição y do nosso GameObject. No caso, a gente quer que sua posição y seja a mesma de sempre, ou seja, seja a mesma que ele já está. Então, logo depois dos parênteses de mathf.clamp, mas ainda dentro dos parênteses de newVector2, colocaremos uma vírgula e novamente transform.position, mas agora colocaremos ponto y para acessarmos o seu eixo y. E no final da linha colocaremos um ponto e vírgula. E beleza, pessoal? Isso aqui é literalmente, absolutamente tudo que temos de fazer para movimentar o nosso paddle. Tanto é que agora já podemos salvar novamente o nosso script apertando Ctrl S, voltar para Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, antes de testar o nosso sisteminha, temos de dar valor às nossas novas variáveis. Ó. Aqui na aba Inspector já temos a nossa variável x-mínimo e x-máximo. Então vamos lá. Como acabamos de ver, a posição mínima do nosso paddle é menos 7.8 e, consequentemente, a posição máxima é 7.8 positivo. Então, aqui no x-mínimo vamos colocar menos 7.8 e em x-máximo vamos colocar 7.8. Beleza, belezinha? Um pequeno aviso aqui, né? Cuidado para não trocar o x-mínimo com o x-máximo, senão a Unity pode bugar e o seu paddle vai ficar com uma movimentação toda loucona. Então, o x-mínimo é menos 7.8 e o x-máximo é 7.8 positivo. Beleza, belezinha? Agora, se viermos aqui em cima e clicarmos no play, se fizermos tudo certinho, veremos que a gente continua movimentando o paddle para a esquerda e para a direita. Mas agora se liga, não importa o quanto a gente aperte, o nosso paddle simplesmente não sai mais da tela. A gente pode chegar aqui no limite, que a gente vai ver aqui na aba Inspector, ó, que a posição não passa de menos 7.8, que é exatamente a mesma posição que colocamos como valor da variável x mínimo. Então, à esquerda ele não passa de menos 7.8 e à direita ele não passa de 7.8 positivo. Beleza, maravilha. Com isso, galera, já temos aqui o início de um jogo bem legal. Agora a gente pode movimentar o nosso paddle de um lado para o outro. Belezinha, maravilha. Então, agora que a gente já está com tudo isso aqui pronto, galera, antes de finalizarmos a nossa aula, vamos rapidamente voltar aqui no nosso código e entender o que fizemos nessa aula. Como vocês se lembram, a primeira coisa que fizemos foi criar uma variável do tipo float chamada velocidade do jogador. E através dessa variável aqui, nós pudemos dizer para a Unity qual era a velocidade que ela deveria movimentar o nosso paddle. Logo em seguida, mais para baixo do script, nós criamos o método movimentar jogador, que nos permite movimentar o nosso jogador de um lado para o outro. E nós fazemos isso através de duas condições ifs. Com a primeira condição if, verificando se a setinha da esquerda foi apertada, e se ela foi, pedimos para que a Unity movimentasse o nosso paddle para a esquerda. E a segunda condição if verifica se a setinha da direita foi apertada. E se ela foi, a gente pede para movimentar o nosso paddle para a direita. Beleza, maravilha. Por fim, o que fizemos foi criar duas novas variáveis, uma que armazena a posição mínima do seu eixo x e outra que armazena a posição máxima do seu eixo x. E com isso, aqui no método movimentar jogador, nós pedimos para a Unity acessar a posição do componente transform do nosso GameObject e, por fim, pedimos para que ela limitasse o seu eixo x entre o eixo x mínimo e x máximo e pedimos para que o seu eixo y ficasse livre, né, na posição que ele já estava.
e com isso nosso paddle não consegue mais sair da tela. E por fim mesmo, nós chamamos o método movimentar jogador dentro do método update. E com isso agora a Unity já consegue rodar esse método todo santo frame, todo santo quadro no nosso jogo. Belezinha galera. Agora que já entendemos tudo o que fizemos nesta aula, o que podemos fazer agora é vir em File e depois em Save, ou apertar Ctrl S para salvar o progresso dessa aula. Já que agora que já temos o nosso paddle se movimentando de um lado para o outro, o que estaremos fazendo na próxima aula é criando e programando a nossa bolinha. E com isso a gente vai ter uma bolinha que vai pingar de um lado para o outro. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, agradeço a companhia de todos vocês e nos vemos na próxima aula. Galera, tô passando aqui rapidão para avisar para vocês que eu acabei de lançar um novo curso de desenvolvimento de jogos na Unity e C#. E nesse curso nós estaremos aprendendo como desenvolver um jogo FPS retrô, tipo Wolfenstein 3D, Doom e esses jogos maneiros que a gente jogava antigamente. Então, se você tiver a fim de saber como funciona esse tipo de jogo e como desenvolver na Unity, tem link para adquirir o curso aí na descrição e também no comentário fixado. E era isso galera, muito obrigado à companhia de todos vocês e até a próxima. Fui!